Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco da minha movimentação da carteira no mês de agosto de 2023. E claro, se você foi chamado pela thumb aqui do vídeo, sim, eu vendi bastante ações do Banco BMG, mas eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. E claro, não estou querendo dizer que é para você também seguir essa mesma estratégia. Na verdade, eu tenho uma filosofia que é muito pautada naquele livro que está lá atrás, do Warren Buffett, que eu vou explicar um pouco melhor do porquê que faz sentido dentro da minha estratégia de fazer do Banco BMG. Então, se você quer saber isso e muito mais, fique comigo para logo após vinheta. Então, vamos pro vídeo. Para a gente começar, eu já vou trazer vocês para as movimentações que eu fiz, tudo o que aconteceu na minha carteira nesse mês, e você vai falar, tá bom André, você vendeu o Banco BMG, mas tem uma ordem aqui de execução de 16 quantias? Sim, realmente havia sobrado um determinado dinheiro ali na minha conta e eu nunca deixo esse dinheiro parado. Eu decidi então pegar e investir em 16 cotas, o que até então tinha me dado uma posição de 5.200 ações cravadas. Aí, o que eu fiz? Existe esse fundo imobiliário, o Vino 11. Vino 11 é um fundo imobiliário relacionado a basicamente lajes corporativas. Dentro do principal ativo, vamos dizer assim, que nós temos lá, nós temos a Globo e a própria sede da 20 Partners, que é basicamente a gestora, mas não só desse fundo, de diversos outros fundos e também uma gestora de recursos em geral. O que ela fez? Ela fez um desdobramento de cotas. Isso, de uma certa maneira, significa que nós vamos ter mais cotas a mercado, só que você permanece com o mesmo dinheiro. Olha só como é que eles fizeram. Eles disseram que eles fizeram uma proporção de 1:5. Ou seja, se você tinha uma cota que valia R$ 50, você passou a possuir, a partir dessa divisão, você tem 5 cotas de R$ 10 cada uma. Basicamente é isso. Você permanece com os R$ 50, só que divididos de uma forma diferente, ao invés de uma cota, 5. O que isso pode beneficiar? E aqui eu fiz essa conversa, ou melhor, eu tive essa conversa com um pessoal lá do grupo do WhatsApp, que inclusive é o primeiro link, já somos lá quase 100 pessoas conversando sobre investimentos diariamente. E muitas das dúvidas que me trouxeram até então foram, André, será que isso vai prejudicar o fundo? Será que isso melhora o fundo? Olha, em termos de qualidade de portfólio, não muda nada. Em termos de gestão, também não muda nada. O que muda? Quando você tem um fundo com uma base 10, é muito mais fácil você, vamos dizer assim, colocar aquele troco final. Você comprou, sei lá, todas as suas ações, fundos imobiliários e sobraram, sei lá, 120, 130 reais. Você vai lá no Vino e compra 10, 12, 13 cotas, a depender do caso. Então, isso ajuda um pouco na liquidez. Aquelas outras pessoas que ficam um pouco preocupadas de colocar 100, 200, 300 reais num único fundo imobiliário, e de vez em quando a própria cota já é muito cara, no Vino isso acaba desmistificando, ou pelo menos tirando um pouco desse misticismo de que você vai estar comprando algo muito caro, muito barato, enfim. Aqui nós temos uma melhor liquidez no papel. Então, por exemplo, se quando ele estava na base 50, que até então, ele tinha uma negociação de 2 milhões de reais, talvez agora na base 10 ele possa negociar os seus 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, porque isso ajuda muito na negociação do fundo e basicamente essa é a única forma que eu consigo ver de benefício que nós teremos aqui para o fundo, claro, considerando que trazendo mais pessoas, mais cotistas para dentro do fundo, uma eventual emissão de novas cotas pode ser muito mais bem receptiva, pode ser melhor para os cotistas a depender da quantidade de pessoas que houver ali dentro do fundo, tá bom? Aí eu inteirei aqui um número redondo para que eu conseguisse ficar no total com 1.200 papéis agora do Vino 11, tá? A próxima movimentação que eu fiz também foi muito pequena, basicamente eu comprei uma cota de GGRC, mas aqui eu já tinha o meu dinheiro do aporte mensal. Mas por que eu fiz apenas a compra de uma cota? Bem, aqui entra uma parte muito interessante, que é este fundo ele vai emitir novas cotas a mercado e no fator de proporção que eu tinha, que era de 20% e uns quebradinhos, esses quebradinhos, com uma cota a mais, eu teria, ou seja, comprando uma cota a mais no mercado, eu ia conseguir comprar uma a mais na emissão. Então eu decidi fazer isso apenas porque eu quero participar dessa emissão, que ela vai ser muito benéfica para o meu portfólio. GGRC é um fundo de galpões logísticos, galpões industriais, que eu gosto muito, especialmente vinculados a contratos atípicos, ou seja, aqueles contratos com pelo menos ali uns 10 anos, com uma multa muito boa se o locatário ele sair, porque ele vai ter que pagar a totalidade do prazo restante ali para o vencimento do contrato, e isso eu gosto muito, é um tipo de investimento que, por ser muito defensivo, faz muito mais sentido na minha carteira de investimentos. Seguindo aqui, eu chego ao ponto onde todos querem saber o porquê que eu fiz essa venda. Basicamente, eu vendi 5.200 ações do Banco BMG. Ah, André, você saiu no preço aqui de 2,50? Como é que foi ali? Você conseguiu um lucro bom, não conseguiu?
Olha só, eu comecei a comprar o Banco BMG há muito tempo, ele estava quase liberando os R$ 4 quando eu comecei a comprá-lo, só que eu fui fazendo compras recorrentes e fiz com que meu preço médio abaixasse ao ponto de ele ficar mais ou menos ali em R$ 2,27 por cada ação. Portanto, eu tive um lucro muito bom aqui nessa ação, você pode ver o valor de R$ 13.000. Claro, não é tudo lucro, mas uma boa parte disso aqui se deve muito aos dividendos que eu recebi, que reapliquei aqui no banco, e também a rentabilidade que o papel me deu nesse tempo todo. Depois que eu fiz a venda da ação, eu fui ver quanto que eu tive de lucro e deu mais ou menos ali uns 12% só em relação àquilo que eu consegui em diferença entre o que eu comprei e aquilo que eu vendi a mercado, sem considerar os dividendos que eu reapliquei aqui dentro, tá? Então, você deve estar se perguntando, e eu acho que essa é a parte primordial do vídeo. Por que você vendeu? Tá bom. Aqui eu vou trazer vocês para a tela e um pouco dos resultados aqui do banco. O que eu gostaria que você enxergasse com muita clareza? Bem, primeiro, como é que um banco ele ganha dinheiro? Bem, é muito natural para a gente entender que o banco ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. Só que para você emprestar esse dinheiro, você precisa pegá-lo de algum lugar. De onde você tira? Bem, algumas pessoas elas colocam como depósito, algumas como CDB, letras financeiras, etc, etc. Existem várias formas, mas as principais, pelo menos aqui do banco, são os próprios depósitos que são feitos ali na conta. Então, muito pelo fato de estar vinculado ao crédito consignado, muitas pessoas que recebem do INSS ou de outros benefícios previdenciários acabam deixando o dinheiro lá dentro. E essa é uma forma que o banco capta dinheiro para que ele use ali nas suas operações. Tá. Só que você me explicou isso, eu já entendi, já sabia, mas o que isso influencia no resultado do banco? Bem, essa é a parte que eu acho interessante de você me perguntar. Por quê? Quando você emite, por exemplo, um CDB, você, por ser um banco menor, precisa de uma maior atratividade. Então, por exemplo, um banco Bradesco, ele vai oferecer CDI mais 1. Um Banco Itaú, por ser talvez ainda mais robusto, CDI mais 0,9. Agora, você que é o Banco BMG, que não tem tanta atratividade, talvez não tenha a mesma segurança que tenha por detrás, você vai emitir um título, por exemplo, de CDB mais 3, mais 4%. Então, imagina só quão exponencial pode ser a questão prejudicial de você captar muito caro a mercado. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, fazendo um comparativo do ano passado com esse, para que você enxergue o quanto que isso pode ser danoso para o resultado dos bancos, porque eles ganham, claro, como vocês sabem, emprestando dinheiro, só que para isso ele precisa ter uma margem boa quando ele capta esse dinheiro a mercado. E aqui, como que a gente enxerga? Bem, aqui exatamente em captação de mercado, vamos fazer um comparativo 2022 e 2023, tá? Apenas do banco. Para o ano de 2023, nós tivemos um gasto geral aqui com captação no mercado de 2.716 milhões, ao passo que em 2022 nós tivemos 1.928 milhões. Tá. Só com isso aqui você consegue ver a diferença enorme que nós tivemos de um ano para o outro. E este é um fato que justifica a minha saída do banco. Por quê? Quando eu percebo que ele está operando, mas está operando de forma ineficiente, eu não consigo compreender como que o banco, no final das contas, até na última linha, no lucro, na verdade, o prejuízo que deu para cá foi muito por conta disso aqui que ela fez. Se não ficou claro, eu quero dizer, o banco ele captou muito ao mercado a um preço muito alto e não rentabilizou de forma correta. Eu sei que o crédito consignado, no geral, vinculado ali às questões de INSS e outros benefícios, está muito vamos dizer assim, amarrado ao fato de que a lei determina um valor máximo que você pode cobrar de juros e isso afeta muito esse banco. Só que se você sabe disso e pro BMG isso não é novo e faz uma captação muito cara no mercado, isso para mim não faz o menor sentido, porque significa, vamos dizer assim, entre linhas, que eles não estão sabendo operar. E isso para mim é muito ruim. Por isso que eu decidi sair do banco. Não porque deu prejuízo, porque isso não faz tanta diferença, porque eu tenho outras ações, por exemplo, a Comgás, que ela deu um prejuízo. Mas por quê? Porque ela teve que fazer uma provisão por conta de uma despesa com um processo judicial, que ela já sabe que ela vai perder, porque, enfim, tem inúmeras decisões favoráveis ao fisco. Nesse sentido, quando eu fui ver o EBITDA dela, ou seja, o quanto de caixa, vamos dizer assim, ela gerou com as operações dela, estava muito positivo. Então, para mim tudo bem. Agora, quando eu olhei os resultados aqui do banco e eu percebi essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, isso me acendeu um alerta vermelho, quase que gritante, no sentido de, olha, eu não estou conseguindo operar bem.
E não é que eu não estou conseguindo operar bem porque a situação do mercado foi nova para mim. Não, a situação era a mesma, um juros ali, na verdade uma Selic de 3,75 para todo mundo, e o banco sabia das limitações do crédito consignado e mesmo assim operou mal, operou errado. Olhando um pouco melhor aqui, eu acho que vale a pena também a gente enxergar um pouco da margem líquida desse banco, vendo de uma certa maneira não só os efeitos, vamos dizer assim, prejudiciais, mas olhando para o geral aqui do banco. Como que a gente faz essa conta? Eu acho que é importante a gente fazer. Vamos em resultado operacional do banco. Eu não tenho como, basicamente, pegar alguns indicadores aqui negativos, como 231 milhões negativos, 147 milhões negativos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o lucro do semestre. Aí eu vou juntar aqui. Como que eu faço isso? Basicamente, eu tenho que dividir o lucro do semestre pela receita total gerada, aí a gente chega então na nossa margem líquida. Para isso, vamos usar aqui a calculadora, pegar esses 8.614 mil reais, divididos pelos 3.570.492. Isso me geraria uma margem líquida, olha só, menor do que 1%. Menor do que 0,5%, 0,24% de margem líquida. Eu não consigo compreender como que um banco, por mais que ele tenha uma limitação específica desse setor, consiga me dar uma margem menor do que as varejistas. Então, assim, isso não faz sentido para a minha carteira. Por quê? Porque naquele livro que você está vendo lá atrás, Warren Buffett basicamente disse, e diz em diversas oportunidades, que ele procura empresas não só com vantagens competitivas, mas com margens líquidas acima de 10%. Por quê? Isso, de uma certa maneira, blinda a empresa de que outras pessoas elas entrem naquele mercado, ou de uma certa maneira ele diz no livro que por uma margem líquida ser alta, significa de uma certa maneira ou que a empresa opera muito bem, ou que o setor que ela está incluída é muito difícil de você entrar. Por mais que um banco não seja tão difícil assim de você criar, mas para você se destacar como um banco, você precisa sim de uma certa pujança, o que o Banco BMG não está trazendo para minha carteira, exatamente por isso, por manter uma filosofia aderente à minha estratégia, que hoje, então, eu saí do Banco BMG. Esse vídeo ele está sendo lançado na sexta-feira, depois que o mercado fechou, portanto, eu estou respeitando as regras aqui da CVM, no sentido de que todas as transações que eu vou fazer, elas têm que sair com basicamente 24 horas de diferença a ponto de ninguém poder fazer uma compra vinculada àquilo que eu estou dizendo. Então, na verdade, essa venda ela foi feita há bastante tempo, mas eu apenas estou trazendo o conteúdo para vocês e esse vídeo, por mais que seja disponibilizado hoje na sexta-feira, só na segunda-feira que as pessoas poderão negociar e entender um pouco do que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Seguindo aqui um pouco para o que eu comentei, eu acho que é interessante a gente notar outras questões que aconteceram dentro da minha carteira, como emissões de novas cotas. O GGRC, como eu comentei, foi um deles, e o outro foi o 20 Shopping Center, ou o VISC11. Basicamente, eu fiz aqui o meu pedido de subscrição, foram R$ 2.341,80, que isso me gerará basicamente ali 20 cotas, 21 cotas, se eu não me engano, deste fundo. Se você for ver na sua corretora, vai aparecer aqui também VISC12. Basicamente, se você não quiser comprar esse fundo imobiliário, você pode vender esses stickers aqui e ter um certo lucro, mas você tem que se lembrar de pagar ali o imposto, a DARF, em função do ganho de capital, porque você não tem isenção neste caso aqui. Por fim, o que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão que eu comprei um novo, entre aspas, fundo imobiliário. Na verdade, o CDI 11 ele é um fundo de infraestrutura. Por que eu decidi fazer isso? Bem, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que na minha carteira nós tínhamos fundos imobiliários de shopping, nós tínhamos de logística, nós tínhamos de papel, nós tínhamos de diversos setores e faltava um determinado setor que seria o de infraestrutura. Olhando para todos os fundos, eu consegui enxergar na Sparta, através do CDI 11, uma estratégia muito interessante de distribuição de rendimentos, de distribuição ali do valor que eles conseguiam. E o mais interessante de tudo isso é que ele está vinculado a uma tese que é extremamente defensiva. E isso faz muito parte daquilo que eu propago aqui no canal, no sentido de que a minha carteira ela terá majoritariamente fundos, ações que são muito bem defendidas em setores ou com devedores com uma capacidade financeira muito boa. Para isso eu vou trazer vocês aqui para a tela para mostrar um pouco desse fundo. Eu não vou passar aqui pelo rendimento, porque isso para mim não é algo que importa tanto, importa mais a tese que eu tenho por detrás. E basicamente o que é um fundo de infraestrutura? Ele empresta dinheiro para empresas que estão voltadas a realizar obras voltadas à infraestrutura. Olhando aqui, por exemplo, algumas a gente não vai conhecer, como a Comerc, ou se você conhecer, deixa aqui nos comentários. Mas, por exemplo, Braskem,
Aposto que muitas pessoas conhecem. Vamos lá, eu vou colocar aqui vocês. Eco Rodovias, bem, tá na bolsa. Cosan também tá na bolsa. TIM, CCR, Eneva, Equatorial, Localiza, Ômega, Neoenergia. Você tá vendo que aqui, ó, Coelce, outra também, Copel. Você tá vendo que tem muitas empresas que estão na nossa bolsa de valores e se você abrir o resultado de qualquer uma dessas aqui, você vai perceber lucro. Significando, portanto, que você tem lucro, você consegue pagar esse crédito aqui. E olha só a classificação do risco de cada uma. Nós temos, por exemplo, Eco Rodovias, AAA. Nós temos aqui a TIM, AAA. Temos CCR. Enfim, temos outras tantas empresas que estão no nível de crédito A, ou a mais, ou a menos, enfim, nós temos aqui diversas e a carteira de crédito deles é bem pulverizada aqui, apesar de ter uma certa vinculação, juntando todos os títulos aqui, focada muito na TIM, ainda assim é uma forma muito boa de eu diversificar meu portfólio. Agora, você deve me perguntar, André, eu lembro de um vídeo que você comentou de fundos imobiliários, que uma forma boa de você olhar para eles seria a partir do patrimônio líquido. Eu fui ver aqui o CDI, ele tem menos de 100 milhões de patrimônio líquido. Você não está um pouco contrário à sua tese? Será que você está esquecendo um pouco das regras que você estabeleceu? Não, na verdade não. Quando eu fui ver esse fundo, realmente eu achei o patrimônio líquido muito pequeno. No entanto, esse fundo ele é quase que umbilicalmente ligado com o outro, que é o Juro 11, que também é um fundo, de uma certa maneira, voltado à infraestrutura. Quando eu fui ver o portfólio dele, ele tinha basicamente meio bilhão de reais lá dentro, ou seja, mais de 500 milhões de reais. E quando eu fui ver muitos dos devedores e das debêntures que existem lá dentro, muitas são iguais às que estão aqui, inclusive eles até compartilham algumas debêntures. Olhando, portanto, dessa maneira, eu consegui juntar que, de uma certa maneira, eu estaria exposto a um fundo que tem uma tese que eu gosto, porque o CDI ele pode se alavancar ao passo que o Juro 11 não pode, e olhando para a carteira num conglomerado, daria mais ou menos ali os seus 600 milhões de reais, ou seja, está muito próximo ali aquilo que eu considero como razoável dentro de fundos imobiliários, mas de fundo de infraestrutura é uma tese um pouco diferente e um pouco nova, exatamente por isso que não é um mercado tão grande quanto é o de fundos imobiliários. Por fim, olhando aqui algumas outras questões que eu queria mostrar para vocês, os setores que nós estamos bem divididos aqui. Então, açúcar, óleo, porto, saneamento, papel e celulose, transmissão e principalmente logística, geração de energia e rodovias. André, por que ele tem esse valor grande aqui em caixa? O gestor ele deixou extremamente claro o porquê disso. Porque ele precisa fazer uma estrutura basicamente de hedge, ou seja, de proteção para a carteira. E é muito explicado por conta de algumas variações que nós temos nas debêntures. Imagina se ele tivesse aqui dentro Light ou Americanas. Essa proteção poderia salvar o fundo de não se prejudicar. Então, por mais que Cosan, TIM e outras tantas hoje sejam muito boas, talvez em um determinado momento elas possam não ser. E tendo essa proteção, eu acho muito interessante. Exatamente por isso que eu gosto da tese de o fundo aqui se alavancar. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um pouco do que aconteceu dentro da minha carteira de investimentos neste mês de agosto. E se você gostou desse vídeo, gostou do canal, peço por favor a sua inscrição e um curtir aqui se esse vídeo fez sentido para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!